Seja bem-vindo ao canal Bibliokis. Inscreva-se agora e fique por dentro das nossas histórias bíblicas divertidas e inspiradoras. Vamos aprender e crescer juntos. A história de Ester começa no Império Persa, durante o reinado do rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Esse período foi marcado por grande riqueza e poder, com o Império Persa se estendendo por vastos territórios. O rei Assuero era conhecido por sua grandiosidade e extravagância, e sua corte era famosa por suas festas e celebrações suntuosas. Ester, cujo nome hebraico era Hadassa, significando murta, era uma jovem judia órfã, filha de Abiail. Ela foi criada por seu primo Mardoqueu após perder seus pais. Mardoqueu era um judeu da tribo de Benjamim que havia sido levado para o exílio na Babilônia por Nabucodonosor. Ester era conhecida por sua beleza notável, e seu nome persa, Ester, provavelmente vem do persa Stara e significa estrela. Alguns intérpretes sugerem que seu nome pode ter ligação com a deusa babilônica Ishtar. Ester era uma mulher de grande bravura e lealdade para com o povo judeu. Ester cresceu em um ambiente de grande mudança e incerteza. Seu povo, os judeus, havia sido levado para o exílio e estava lutando para manter sua identidade e cultura em um ambiente hostil. No entanto, Ester se destacou por sua beleza e sua inteligência, e logo chamou a atenção do rei Assuero. O rei Assuero realizou um grande banquete para todos os príncipes e súditos de seu vasto reino. A festa durou 180 dias e foi marcada por grande luxo e extravagância. Durante a festa, o rei pediu à sua esposa, a rainha Vasti, que aparecesse diante dele e de seus convidados com sua coroa real para mostrar sua beleza. No entanto, Vasti se recusou a atender ao pedido do rei, o que o deixou furioso. A recusa de Vasti foi vista como um ato de desobediência e desafio ao rei. Ela não apenas se recusou a aparecer diante do rei, mas também enviou uma mensagem dizendo que não iria atender ao seu pedido. Isso enfureceu o rei e seus conselheiros, que temiam que a desobediência de Vasti influenciasse outras mulheres a desrespeitarem seus maridos em todo o império. A destituição de Vasti foi uma decisão difícil para o rei, mas ele foi aconselhado por seus sábios a tomar essa medida para evitar que sua autoridade fosse desafiada. O rei então emitiu um decreto real, declarando que Vasti não seria mais rainha e que uma nova rainha seria escolhida para tomar seu lugar. A busca por uma nova rainha para encontrar uma nova rainha. O rei Assuero ordenou que todas as moças virgens e mais bonitas do Império Persa fossem trazidas ao palácio. Essa busca foi uma grande empreitada, com emissários reais sendo enviados por todo o império para encontrar as jovens mais bonitas e talentosas. As jovens selecionadas foram levadas ao palácio, onde receberam tratamento de beleza especial durante um ano. Elas foram cuidadas por uma equipe de servas e conselheiras, que as ajudaram a se preparar para a apresentação ao rei. Ester se torna rainha. Ester foi uma das jovens selecionadas e recebeu o mesmo tratamento de beleza especial durante um ano. Ela causou boa impressão a todos que a conheciam, e sua beleza e inteligência a tornaram uma das favoritas do rei. No final do processo seletivo, Ester ganhou o favor do rei, tornando-se sua rainha no lugar de Vasti. Mardoqueu, que havia adotado Ester como sua filha, aconselhou a não revelar sua origem judaica. Ester seguiu o conselho de Mardoqueu e não contou a ninguém sobre sua identidade. A trajetória de Ester até o momento. Ester havia se tornado rainha do Império Persa, mas sua jornada estava apenas começando. Ela ainda não sabia que seu primo Mardoqueu descobriria um plano para destruir todos os judeus no império, incluindo ela e seu povo. Esse plano foi tramado por Amã, um importante príncipe do Império Persa que não gostava de Mardoqueu porque ele não se curvava diante dele. A história de Ester é uma história de coragem, lealdade e fé. Ela enfrentou muitos desafios e perigos, mas sempre se manteve firme em sua convicção e em sua fé. Amã, um descendente de Agag, rei dos Amalequitas, havia ascendido ao cargo de primeiro-ministro do Império Persa. Ele era um homem orgulhoso e arrogante, que exigia que todos se curvassem diante dele como um sinal de respeito. No entanto, Mardoqueu, o primo de Ester,
se recusava a se curvar diante de Amã, alegando que apenas Deus merecia tal reverência. A recusa de Mardoqueu enfureceu Amã, que não apenas queria vingança contra Mardoqueu, mas também contra todos os judeus do império. Amã começou a tramar um plano para destruir todos os judeus, aproveitando-se da influência que tinha sobre o rei Assuero. O plano de Amã para destruir os judeus Xamã se aproximou do rei Assuero e lhe disse que havia um povo espalhado por todo o império que não seguia as leis do rei e que era prejudicial ao reino. Ele sugeriu que o rei emitisse um decreto para destruir todos os judeus, prometendo pagar 10.000 talentos de prata aos tesouros do rei. O rei Assuero, sem saber que Amã estava se referindo aos judeus, concordou com o plano e deu a Amã o anel do rei, que lhe dava autoridade para emitir o decreto. Amã então escreveu o decreto, especificando que todos os judeus deveriam ser mortos e destruídos em um único dia, no dia 13 do mês de Adar. Quando o decreto foi emitido, os judeus em todo o império ficaram consternados. Eles jejuaram, choraram e lamentaram, pois não sabiam o que fazer para evitar a destruição que estava por vir. Mardoqueu, ao saber do decreto, rasgou suas roupas e saiu pelas ruas da cidade, chorando e lamentando. Ester, ao saber do decreto, ficou alarmada e pediu a Mardoqueu que descobrisse mais sobre o plano de Amã. Mardoqueu então enviou uma mensagem a Ester, pedindo que ela intercedesse perante o rei para salvar seu povo. Ester enfrentou uma grande dificuldade em interceder perante o rei, pois ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Além disso, Ester não havia sido chamada pelo rei há 30 dias, e ela temia que sua aproximação não fosse bem-vinda. No entanto, Mardoqueu insistiu que Ester deveria tentar, pois ela era a única que poderia salvar os judeus. Ele disse a Ester que, se ela permanecesse em silêncio, ela e seu povo seriam destruídos, mas que Deus havia colocado Ester na posição de rainha para que ela pudesse salvar seu povo. Ester decidiu que iria interceder perante o rei, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida. Ela pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus em Susã e que jejuassem por ela durante 3 dias. Antes de sua aproximação ao rei, Ester e suas servas também jejuariam e pediriam a Deus que a ajudasse em sua missão. Com a decisão tomada, Ester estava pronta para enfrentar o desafio que estava por vir. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava determinada a salvar seu povo. A história de Ester continua com a rainha se preparando para sua audiência com o rei Assuero, enfrentando os desafios que se aproximam com coragem e fé. Depois de 3 dias de jejum e oração, Ester se preparou para sua audiência com o rei Assuero. Ela vestiu suas roupas reais e se apresentou diante do rei, que a recebeu com bondade e lhe perguntou o que ela desejava. Ester convidou o rei para um banquete, junto com Amã, e o rei aceitou o convite. No banquete, o rei novamente perguntou a Ester o que ela desejava, e ela pediu que o rei e Amã comparecessem a outro banquete no dia seguinte. Amã saiu do banquete cheio de orgulho e felicidade, mas sua alegria foi interrompida quando viu Mardoqueu novamente se recusando a se curvar diante dele. Amã voltou para casa e contou à sua esposa, Zeres, e aos seus amigos sobre a honra que havia recebido do rei e sobre a rainha Ester. No entanto, eles lhe disseram que, enquanto Mardoqueu estivesse vivo, Amã nunca seria feliz. Amã então ordenou que fosse construída uma forca para Mardoqueu, na qual ele seria enforcado. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e ordenou que lhe lessem os anais do reino. Ao ouvir sobre o serviço que Mardoqueu havia prestado ao rei, descobrindo um plano para assassiná-lo, o rei decidiu recompensá-lo. Ele perguntou a Amã, que havia entrado no pátio do palácio, como alguém que havia prestado um grande serviço ao rei deveria ser recompensado. Amã, pensando que o rei estava se referindo a ele, sugeriu que a pessoa deveria ser vestida com as roupas reais e montada no cavalo do rei, com um dos príncipes do reino proclamando sua honra em voz alta. O rei então ordenou que Amã fizesse exatamente isso com Mardoqueu, o que foi uma grande humilhação para Amã.
Depois de fazer isso, Amã voltou para casa, triste e abatido. Sua esposa e amigos lhe disseram que, se Mardoqueu era judeu, ele não poderia vencer Amã, pois Deus estava com ele. No dia seguinte, Ester revelou ao rei que ela era judia e que seu povo estava sendo perseguido por Amã. O rei ficou furioso e ordenou que Amã fosse enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O rei então deu a Mardoqueu o anel que havia tirado de Amã, e Mardoqueu foi promovido ao cargo de primeiro-ministro do império. Os judeus foram autorizados a se defender contra seus inimigos, e muitos dos inimigos dos judeus foram mortos. Para comemorar a salvação dos judeus, Mardoqueu e Ester instituíram a festa do Purim, que seria celebrada anualmente pelos judeus. A festa é uma celebração da providência de Deus e da salvação dos judeus, e é marcada por leituras da história de Ester, doações aos pobres e celebrações. A história de Ester termina com a rainha Ester e Mardoqueu sendo honrados por todo o Império Persa, e os judeus vivendo em paz e segurança. A história é um testemunho da providência de Deus e da fé dos judeus, e é uma inspiração para todos que leem. A história de Ester nos ensina sobre a importância da coragem, da fé e da perseverança. Aqui estão algumas lições que podemos aplicar em nossas vidas. Ester enfrentou muitos desafios, mas ela teve coragem para se apresentar diante do rei e pedir por seu povo. Nós também podemos ter coragem para enfrentar os desafios da vida e pedir ajuda quando necessário. A fé de Ester em Deus a ajudou a superar os obstáculos e a confiar em sua providência. Nós também podemos ter fé em Deus e confiar em sua providência em nossas vidas. Ester não desistiu, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Nós também podemos perseverar em nossos objetivos e sonhos, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Se você gostou dessa história e das lições que aprendemos com ela, por favor, siga o canal Bibliuquiz. Nós temos muitas outras histórias e lições incríveis para compartilhar com você. Se você achou essa história interessante e útil, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Isso pode ajudar a inspirar e encorajar outras pessoas em suas vidas. Se você gostou do conteúdo do canal Bibliuquiz, por favor, curte o vídeo. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdo de qualidade para você. Por favor, deixe um comentário abaixo e nos diga o que você achou da história de Ester. Quais lições você aprendeu com essa história? Como você acha que podemos aplicar essas lições em nossas vidas? Muito obrigado por assistir. Esperamos ver você novamente em nosso próximo vídeo.